Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família, através do poder que há na Palavra de Deus. Eu sou Daniel Freitas Pereira, presbítero, pela misericórdia e pela graça de Deus da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Conselheiro Pena, Minas Gerais, no bairro do Benevides. E este canal está à disposição para que Deus possa operar sinais e maravilhas, curar os enfermos e os doentes, e que você seja abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, você que está nesse vídeo, você que está inscrito neste canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, me ajude aí, visualize, compartilhe esse vídeo, se for bênção para a sua vida, dê o joinha, se não gostou também, diga que não gostou. E com isso nós vamos glorificando a Deus, cultuando a Deus através deste canal. Amém? Eu quero compartilhar com você um pensamento que veio ao meu coração neste momento e que nós visitamos uma pessoa que está desviado da igreja e o meu colega disse para ele que ele estaria em pecado porque ele está afastado da igreja, e ele questionou, me prova na Bíblia se é pecado o que eu estou fazendo. E a gente não entrou no mérito nessa questão, porque o objetivo nosso ali era evangelizá-lo para que ele retornasse para a comunhão, principalmente para a comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pecado estar fora da igreja? É pecado está fora da comunhão, do partir do pão? É pecado estar fora do corpo de Cristo? Eu e você, nós temos que fazer uma escolha. O céu ou o inferno? A maldição ou a bênção? Fica a nosso critério. E o que a Bíblia diz em relação a isso? Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 22 a seguir, que diz assim, a palavra do Deus Todo-Poderoso, está escrito assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 22 a seguir. Diz assim, vamos lá. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Amém, querido? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está escrito, que saiu da própria boca de Deus poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, para inspirar os apóstolos, para inspirar os autores que escreveram a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É pecado estar fora da igreja? Por um acaso, se eu estiver fora da igreja, fora da comunhão, fora do partir do pão, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na doutrina dos discípulos, na doutrina de Deus, é pecado estar fora da igreja? Eu quero dizer, amados irmãos, você que está vendo esse vídeo, eu digo que sim, é pecado se eu estou fora da igreja, aonde Deus instituiu a igreja como casa de oração, como casa dele, a casa do Deus Todo-Poderoso, aonde ele colocou ali o seu nome até o arrebatamento da igreja. Se eu estou fora do corpo de Cristo, eu estou em pecado. Eu não sou morada e não sou templo do Espírito Santo.
estou fora da salvação. É pecado, estou cometendo pecado contra Deus se eu estiver fora da igreja. Ah, mas o ladrão da cruz, ele não estava em uma igreja, tinha cometido. Irmãos, enquanto há vida, há esperança. Naquele grande dia, se você tiver uma oportunidade que Deus for levar você e você se arrepender dos seus pecados e você converter-se e confessar os seus pecados a Deus de coração, você será salvo, sem você ter passado por uma igreja. Mas nós estamos dizendo aquelas pessoas que estão tendo a oportunidade de estar numa igreja e não estão, escolheram a maldição, escolheram estar fora de reunir com os irmãos, estar fora da presença de Deus, praticando o pecado. É como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, veio a tempestade, veio a enxurrada, vieram os ventos e bateu sobre aquela casa e aquela casa foi derrubada porque ela estava alicerçada com a base na areia. Não suportou as intempéries. Mas aquele que está na igreja, ele está alicerçado na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir a chuva, pode vir a enxurrada, que ela vai permanecer de pé, porque ela está alicerçada na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como o texto aqui que nós lemos de Hebreus 10, versículo 22 ao 26, está sendo claro para nós. No 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, se você está fora da igreja, você está se aproximando de passos largos para o inferno, porque a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado. É pecado estar fora da igreja? Estou cometendo pecado, estou pecando contra Deus, porque Ele deixou a igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei, alicerçarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? São aqueles que é templo e morada do Espírito Santo, aquele que vive, aquele que pratica, aquele que tem um relacionamento genuíno, puro e verdadeiro com a palavra de Deus, com o Deus o Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que está todos os dias buscando, adorando, cultuando a Deus, seja onde quer que ele for, principalmente na igreja. Aquele que é cristão, aquele que é parecido com Cristo, aquele que procura seguir as pisadas de Jesus Cristo. Amados irmãos, é pecado sim estar fora da igreja. Estamos virando as costas para Deus, estamos fora da comunhão, fora do corpo de Cristo, fora da igreja. A igreja somos nós, que somos morada e do Espírito Santo. Juntamos todos nós, individualmente, somos o corpo de Cristo, somos morada do Espírito Santo. Aí vamos para o espaço físico e reunimos como corpo. Cada um de nós, quando nos unimos ali na igreja, nós somos o corpo. Somos a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, consideremos isso, não deixar a congregação, a igreja, a casa de Deus, a casa de oração, onde o nome do Senhor está ali até a eternidade, aonde os olhos do Senhor estão fixos sobre aquela casa, sobre o templo, sobre a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Então nós precisamos, verso 26 de Hebreus 10, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Voluntariamente nós nos afastamos de Cristo, nós nos afastamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e cometemos pecado. Quando nós escolhemos nos afastarmos de Jesus Cristo, nós estamos perdendo ao céu. Nós estamos perdendo
a plenitude que vai acontecer conosco lá na mansão celestial. Nós vivemos aqui um pedacinho do céu. Nós vivemos aqui a presença, o céu presente entre nós. Quando Deus encarnou, Ele trouxe, através do seu Filho, o céu até nós, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então nós vivemos aqui na face da terra como peregrinos. Nós estamos aqui vivendo, já desfrutando futuramente da mansão celestial, desfrutando daquele grande dia que o destino nosso, o destino de todo cristão é o céu. Então não nos afastamos da presença de Deus, porque na igreja ela tem pasto para a ovelha. Na igreja nós estamos junto do rebanho, onde tem o pastor da nossa alma, o pastor, o supremo pastor, o noivo da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali tem pastagem, ali fortalece a nossa alma, ali nós sabemos como evitarmos o pecado, de pecar contra Deus, praticar as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, querido, prestamos atenção nisso. Pecamos sim, é pecado sim estar fora da igreja. Nós estamos escolhendo a maldição e não a bênção, estando fora da igreja. Deus colocou a bênção e a maldição diante de nós. Cabe a mim e cabe a você escolhermos o céu ou o inferno. Nós, depois que morrermos, não cessa após a morte. Após a morte tem vida eterna. E aqueles que estiverem alicerçados, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, esse vai morar na mansão celestial. Mas aqueles que estiverem fora do propósito de Deus, ele vai perecer lá no inferno. Hebreus 6, versículos 3 a seguir, diz assim: e isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isso é muito sério. Precisamos atentarmos para a palavra de Deus, uma vez que experimentarmos, desfrutarmos do gozo, da alegria, da presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, sentimos o regozijo na nossa alma, da presença do Eterno em nossa vida, obedecemos a sua palavra, seus mandamentos, os seus preceitos, uma vez que nós já estamos ali na doutrina dos apóstolos, perseverando na doutrina dos discípulos, na comunhão, no partir do pão, estamos ali no corpo de Cristo e depois abandonamos tudo isso. É difícil retornarmos novamente, porque o coração se torna duro, o coração se torna cheio de pedra, o coração fica cheio de espinho, fica um coração gorduroso, fica um coração impenetrável para obedecer à palavra de Deus, para se submeter à palavra de Deus, igual aquele irmão que nós dissemos que está afastado da igreja, que nós visitamos. Ele confessou que o coração dele já estava duro, já estava cheio de pedra, já estava cheio de gordura. Então nós precisamos atentar a isso, que a pessoa já não quer mais ouvir a palavra de Deus, ela recebe a visita dos irmãos e já começa as palavras a entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque ela já se esfriou na fé, porque ela já não tem mais esperança, porque ela já experimentou de estar com Cristo, experimentou de estar na presença juntamente com os irmãos ali na igreja, e foi deixando o inimigo apedrejar o seu coração, deixando o inimigo colocar espinho no seu coração, deixando o inimigo colocar gordura
né, no seu coração. Então precisamos, uma vez experimentarmos a presença de Deus, nós devemos continuar perseverante, até a consumação dos séculos. É só nós voltarmos ao princípio, no chamado que Ele fez para nós. Então é difícil. Eu quero mais uma vez frisarmos. Se eu estou fora da igreja, eu estou em pecado. Eu vou deixar de ser salvo? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode Ele pode te dar uma oportunidade de salvação. Garante-me, se eu estar na igreja, eu serei salvo? Também não. O que salva é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós seremos salvos pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. A igreja, não tem igreja nenhuma na face da terra que salva o ser humano. É só o Senhor e Salvador Jesus Cristo que salva. Nós estamos dizendo aqui em relação a pecar contra Deus, a não participar do corpo de Cristo, a não estar em comunhão. Então, se não estamos na igreja, estamos cometendo um erro muito grande. Jesus Cristo pode voltar e não nos acharmos preparados para aquele grande dia. Estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 dormindo juntos, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 caminhando pelos caminhos afora, estarão trabalhando, um será levado e o outro deixado. Porque o que foi levado é porque está alicerçado na palavra de Deus, está em obediência, está em comunhão, está plenamente em um relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito cuidado, porque Jesus Cristo já está à porta para arrebatar a sua igreja. Queridos, que Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal, e que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, encontre você preparado para ser arrebatado naquele grande dia. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre você de todo mal, lhe dê sabedoria, unção, autoridade e poder. Que Deus ministra sobre a sua vida cura, salvação, libertação. Que Deus ministra sobre a sua vida prosperidade financeira, prosperidade espiritual. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.